E paz, meus amados irmãos, vamos nos colocar em pé, e eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor, em 2 Crônicas, capítulo 4, a partir do verso de número 9, está escrito assim, 2 Crônicas 4, 1 Crônicas 4, verso 9, 1 Crônicas 4, verso 9. Diz assim a palavra de Deus: Jabes foi mais respeitado do que seus irmãos, e sua mãe lhe chamou de Jabes e disse, pois o dei à luz com dor. Jabes invocou o Senhor, Deus de Israel, e disse, se com a bênção me abençoares e alargares minhas fronteiras, seja a tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que eu não sinta aflição. Deus lhe concedeu o que pediu. Glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Meus amados irmãos, o que eu gostaria de dizer para vocês, que é impossível viver uma vida positiva, uma vida vitoriosa, sem a bênção de Deus, sem estar bem sucedido. No mundo que nós vivemos hoje de forma negativa, essa mensagem, ela não se trata apenas de uma ideologia triunfalista, não é, ou de uma ideologia de pensamento positivo, não é disso que estamos falando. O que vemos na vida de Jabes é uma vida determinada, é uma vida determinada a vencer de qualquer obstáculo que esteja à sua frente. Então, Jabes, ele foi vitorioso, porque desde o ventre da sua mãe havia um obstáculo que o impedia de ser vitorioso. Jabes, ele tinha tudo para não ser vitorioso, mas ele orou a Deus e Deus o abençoou. Se existe alguém na Bíblia que não poderia ser abençoado, que tudo na vida dele poderia dar errado, esse alguém se chama Jabes. Jabes em hebraico tem um significado, e o significado em hebraico do nome Jabes quer dizer seco, uma vida de dor, uma vida de tristeza, sem brilho algum. É esse o significado do nome Jabes. Talvez ele se sentia, talvez até infeliz, poderia se sentir talvez infeliz, talvez se sentir até mesmo como um morto ambulante, mas ele, no seu interior, na sua vida, ele se levantou, orou a Deus e disse, Senhor Deus, sê comigo, alargue as minhas fronteiras e me abençoe. E Deus o abençoou, aleluia. Existem alguns princípios, meus amados, que levaram Jabes à rota do sucesso em sua vida. Há alguns princípios, isso é verdade. Nós não nascemos para o fracasso. Este é o primeiro princípio que Jabes tem para com ele. Ele não nasceu para o fracasso, assim como você também não nasceu para o fracasso. Em Romanos 8,37, nos diz que em todas as coisas nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Então, se o Senhor que afirma, não sou eu que estou afirmando, é o próprio Senhor que está afirmando que eu e você somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, então não há ninguém que possa dizer ao contrário. Amém? Nós somos obra do arquiteto deste mundo, o arquiteto deste universo. Nós não somos, nem eu, nem você, somos obra do acaso. Não. O Senhor planejou, o Senhor constituiu você que vive hoje dentro de uma família, porque não houve na criação de Deus um projeto que desse errado. Não deu. O projeto que Deus fez para a sua vida é para ter uma vida de vitória. Nós nascemos para ser útil, meu amado. Nós nascemos para frutificar, para produzir e para ser um sucesso. Você crê nisso? Aleluia! Glórias a Deus!
Nós temos visto, por exemplo, muitas pessoas no decorrer da história que nasceram aparentemente para que não obtivesse sucesso em sua carreira, em sua vida. Nós podemos citar, por exemplo, a vida daquele músico Beethoven. Ele era um homem que tinha um problema de audição, porém, eu não sei qual foi a intimidade com ele, com Deus, mas creio eu que ele orou a Deus e Deus fez com que ele se tornasse um vencedor. Ele foi vencedor em Cristo Jesus. Ele conseguiu superar os seus obstáculos, as suas dificuldades e foi um dos maiores músicos da história. As nossas dores, diz a palavra de Deus, o Senhor levou sobre si. Está em Isaías 53:4, diz assim: verdadeiramente Ele tomou para si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aleluia, você crê nessa palavra, que o Senhor levou sobre si as nossas dores? Você crê nessa palavra? Jabes foi concebido em meio a muitas dores, por isso esse nome. Com luta, ele veio a este mundo. Jabes não é nenhum tipo de masoquista, alguém que aprecia ser castigado, aprecia viver em meio à dor. Não. Ele não ficava lembrando das coisas ruins, se lamentando da forma como ele veio ao mundo. Não, ele simplesmente tinha intimidade com Deus. Ele pediu a Deus, clamou ao Senhor, pedindo: Senhor, sê comigo, abençoa, amplia as minhas tendas, amplia os meus horizontes. E o Senhor atendeu. Você tem pedido a Deus que Deus amplie os seus horizontes? Você tem falado com Deus? Você tem tido essa intimidade com Deus? Se você não tem, meu amado, siga o exemplo de Jabes. Jabes, ele tinha intimidade com Deus, ele provou que ele era um homem segundo o coração de Deus, assim como Davi. Nós vemos também pessoas na Bíblia que poderiam não ter dado certo. Um dos exemplos que nós vemos é de Davi e Golias. Davi, ele era mirradinho, era um menino apenas. E Davi, diz a palavra de Deus, que era um gigante. E todos o temiam. Ele era um filisteu. E todos temiam este filisteu por ele ser um gigante. Mas Davi, ele cria que o Deus que ele servia, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, era muito, 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 muito maior do que aquele gigante chamado Golias. Onde o próprio Davi o chamou de incircunciso. E disse a Golias: você vem com lanças, vem com espadas, vem com armadura. Mas eu vou para cima de você com o meu Senhor, o Senhor dos exércitos. Ele confiou no Senhor, ele não confiou na força do seu braço, ele não confiou na pedrinha, ele não confiou na funda, mas ele confiou no poder de Deus. Ele confiou naquilo que Deus tinha colocado em suas mãos. Muitas vezes você não tem confiança naquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Jabes não murmurou, não. Ele acreditava que Deus poderia fazer algo diferente. Nós não nascemos para viver murmurando, não. Nem eu e nem você. A murmuração entristece o coração de Deus. Às vezes você pode estar na porta da bênção. Pode estar na porta da bênção e de repente começa a murmurar. E o que acontece? Você pode perder a bênção de Deus. E não permita isso em sua vida, não. Faça como Jabes. Jabes, ele invocou o nome de Deus.
Ele invocou o nome de Deus. Nós temos muitas vezes sido preguiçosos. Nós não temos coragem de assumir aquilo que Deus tem colocado para nós. Para Moisés, Deus deu-lhe um cajado. E um cajado no chão, um cajado largado, é aquilo que Deus colocou em sua mão. Se você deixar, pode ser o seu ministério, e o seu ministério pode persegui-lo, porque você não o pegou. Você tem que assumir aquilo que Deus colocou em suas mãos. O profeta Jeremias, ele disse: invoca-me e te responderei, coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós precisamos aprender a invocar o nome do Senhor Jesus. Porque Deus tem coisas grandiosas, coisas ocultas que muitas vezes nós não sabemos. Quantas pessoas estão marcadas por murmurações? Quantas pessoas estão marcadas porque não creem que Deus é suficiente em sua vida? Porque quando você murmura, é o mesmo que dizer que Deus não é suficiente em sua vida. A murmuração, meu amado, minha amada, é considerado um pecado diante de Deus. A murmuração, meu irmão, é como um câncer que destrói a pessoa e ela contamina quem estiver ao redor. Porque quando a pessoa começa a reclamar, a murmurar, aqueles que estão à volta começam a sofrer aquela murmuração, começam a sentir. É um câncer. Não deixe esse câncer tomar conta de você. Nós vemos o povo de Israel no deserto. Aquele povo caminharam por 40 anos. Algo que eles poderiam fazer em muito menos tempo. Mas devido à murmuração, Deus permitiu que muitos ali perecessem no deserto. Muitos pereceram. Viva de verdade, meu amado, viva sem murmuração. Coloque sua boca no altar divino de Deus. Ore sempre, ore em todo o tempo. É necessário. As coisas vão bem? Ore. As coisas não vão bem? Ore do mesmo jeito. Apenas ore. Creia e verás a glória de Deus manifesta em sua vida. Nós não nascemos, meu amado, para vivermos amaldiçoados. Não. Muitas pessoas vivem na maldição, porque permanecem querendo ser amaldiçoados. Em Romanos 12:14 diz: abençoai e não amaldiçoeis. Abençoai aos que vos perseguem, abençoais e não amaldiçoeis. Jabes é o tipo de jovem que não aceitava a derrota. Ele nunca aceitou ser um derrotado, mas ele desejava a bênção de Deus em sua vida. Ele desejava a bênção de Deus de forma tremenda, com toda sua força. Porque o desejo de Jabes era tão grande de ser abençoado, que ele foi direto ao assunto falar com Deus. Ele não ficou fazendo rodeios. Ele não ficou rodeando para chegar no motivo para poder falar a Deus. Não, ele foi direto ao assunto. Nós não podemos, meu amado, aceitar nenhuma maldição em nossa vida. Nós devemos aceitar a bênção de Deus, e Deus tem muitas bênçãos para você, Deus tem muitas bênçãos para mim. Jabes é do tipo que não desiste, mas quer haver a bênção de Deus sobre a sua vida. Você quer ver a bênção de Deus sobre a sua vida? Se você quer ver a bênção de Deus para a sua vida, você também não nasceu para viver limitado.
Porque se você é filho de Deus, você não pode viver dentro de uma limitação. A palavra de Deus em 1 Coríntios 2:9 diz assim: jamais penetrou em coração humano o que Deus tem para aqueles que o amam. Veja bem, é muito forte isso, meu amado. Jamais penetrou no coração humano o que Deus tem para aqueles que o amam. É forte demais. Jabes não era do tipo que ficava somente na bênção, não. Ele vai muito mais além, ele vai muito mais fundo. Ele quer que sua vida seja ampliada, os seus horizontes sejam ampliados. Ele quer crescer a cada dia, crescer de graça em graça, de fé em fé. Tem pessoa que gosta de viver como vítima. Tem pessoas que gostam de viver na mediocridade. E aqui, se você é limitado, você vai viver na mediocridade. Você vai ser um miserável. E Deus não quer você como um miserável. Você pode se contentar e dizer: não, está bom demais. Deixa a vida me levar. Não, não é assim. Você não pode ter um espírito conformista, não. Davi foi um tipo de homem que sempre via a possibilidade de conquistar algo novo. E você também, há sempre a possibilidade de você conquistar algo novo para a sua vida, para a sua família. Deus tem nos chamado para termos uma visão mais aguçada, uma visão de águia. Ele quer que você veja além dos limites. Ele quer que você tenha uma visão ampliada, que enxerga muito, muito mais além. Porque o nosso Deus é um Deus de excelência, meu amado. Então Ele não quer que você enxergue curto. Ele não quer que você tenha uma visão limitada. Ele não quer apenas que você veja, mas que você tenha uma visão ampliada e você possa enxergar a quilômetros de distância. É isso que o Senhor quer de você. Nós não nascemos para viver cercados pelo mal. Não, já estou terminando. Nós não nascemos para viver cercados pelo mal. Nós temos que vencer o mal com o bem. Nós temos que vencer o mal com o bem. Tem pessoas que só conseguem ver desgraça por onde que vai. Mas Jabes fez a oração. Ele fez uma oração mais devota e mais sincera. E eu gostaria de chamá-los aqui à frente para fazer esta oração. Fazer esta oração comigo. Para que você possa, numa oração de sinceridade, uma oração profunda, falar com Deus assim como Jabes falou. Nós não nascemos para ser cercados de maldição, mas sim pelas bênçãos de Deus em nossas vidas. Jabes admite até mesmo encarar algumas tempestades em sua vida, assim como eu e você já encaramos, mas nunca nos entregamos à tortura do desânimo. Não, nós não podemos desanimar, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, meu amado. Não, não deu. A palavra de Deus diz o seguinte, que caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mal nenhum chegará à tua tenda. Se é o Senhor que diz, creia. Precisamos aprender a fazer a oração de Jabes. Aprendemos com Jabes que não nascemos para o fracasso. Nós aprendemos com Jabes que nós não vivemos para viver cercados pelo mal, mas andarmos na rota do sucesso. Venham à frente, vamos orar.